Com certeza, nas suas aulas de história, na faculdade ou escola, já deve ter escutado a grande história de Galileu. O mártir da ciência, que ao defender a verdade do heliocentrismo, se contrapôs à malvada e irracional Igreja Católica, e a mesma o coagiu a mudar de opinião, para que o povo não descobrisse esse modelo e assim não duvidasse dos dogmas de fé proposto por essa instituição, fazendo com que ela perdesse seu poder. Mas Galileu, como você foi corajoso! Mesmo diante dessa pressão, foi até o fim no caminho da verdade. Continuou a defender e a propagar esse modelo. Por conta disso, a supersticiosa igreja lhe julgou e lhe fez morrer queimado perante o tribunal da Inquisição. Obrigado, Galileu. O seu glorioso martírio foi o estopim para que a verdadeira ciência florescesse em séculos posteriores na Revolução Francesa e demais revoluções. E se eu te contar que a real história não foi nem um pouco assim? Se eu te contar que Galileu não foi nenhum mártir da ciência, que ao invés de morrer na Inquisição, morreu de velhice, e que muito menos a igreja era contra as suas ideias. Bom, é isso que pretendo elucidar no vídeo de hoje. Venha comigo entender a real história de Galileu. Pegue sua máquina do tempo, seu copo de limonada e vamos nessa. Antes de falar sobre o nosso querido Galileu, precisamos falar sobre um serzinho antes. Copérnico. Muita gente acha que foi Galileu quem criou o heliocentrismo, porém muito pelo contrário, nenhum trabalho ele teve na sua elaboração. Quem cria e explana para o mundo essa ideia é o nosso amigo Copérnico. Cria não, mas foi o principal cientista da época a voltar com esse assunto e, através de seus estudos, a sistematizar ainda mais esse modelo. É claro, que loucura minha! Antes de eu falar sobre esses personagens, preciso obviamente explicar no que consiste o chamado modelo heliocêntrico. Nada mais é do que um modelo cosmológico que postula que o Sol está no centro do Sistema Solar, e não a Terra. Neste modelo, a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, que é considerado o centro do sistema. Já o geocentrismo, que era a visão oposta de Galileu, consistia no modelo cosmológico que coloca a Terra no centro do universo, com todos os outros corpos celestes, como o Sol, a Lua e as estrelas, girando ao seu redor. Alguns filósofos da antiguidade desenvolveram linhas de pensamento onde afirmavam que a Terra que se movia em torno do Sol e que, no entanto, o mesmo estava no centro de todo o universo. Apenas mais para frente, ali no próprio período da Renascença, que a visão de que o Sol estava no centro do universo iria mudar para apenas estando no centro do Sistema Solar. Antes de começar a falar sobre esse assunto, precisamos falar um pouco sobre a vida de Copérnico, antes de lançar essa bomba científica no mundo. Copérnico nasceu em 1473, em Torun, em uma das cidades da Polônia. Cresceu em uma família completamente religiosa. Todos pertenciam à Terceira Ordem de São Domingos, parte da ordem onde eram concedido a chance de leigos viverem o carisma do mesmo santo. O nosso astrônomo mantinha um mútuo respeito entre o clero da época. No Quinto Pacto de Latrão, por volta de 1512, é chamado para ajudar na reformulação do calendário anual, que mais para frente, por meio de seus estudos, o então Papa Gregório XIII, em 1582, iria instituir um que até hoje em dia é usado, o chamado calendário gregoriano. Em 1543, escreve 6 livros sobre a revolução das órbitas celestes e dedica todos eles ao da época Papa Paulo III. Deu para ver que o reformulador do modelo heliocêntrico não tinha nenhuma aversão ao catolicismo, muito pelo contrário, além de nascer numa família católica, tinha um mútuo respeito entre o clero da época. Em anos antes da escrita e publicação de seus livros, no ano de 1531, Copérnico apresenta a seus amigos cientistas a nova concepção do heliocentrismo. Seu modelo ainda vinha com certas ideias erradas dos gregos sobre o universo e sistema solar. Para Copérnico, os planetas eram seres perfeitamente esféricos, orbitavam em torno do Sol de maneira circular e os mesmos mantinham uma velocidade constante. Mais para frente, o então Papa Clemente VII iria ficar tão maravilhado com essas ideias que chamaria esse carinha que o nome está na tela e que não vou conseguir pronunciar corretamente por motivos óbvios, para simplesmente dissertar sobre as ideias de Copérnico no Vaticano. A verdadeira posição da Igreja, após o surgimento dessa nova teoria, nunca foi de apontar como algo demoníaco ou errado. Nunca se teve uma nota oficial da Igreja apontando essa teoria como algo errado, seja por contra a razão ou por contra os dogmas de fé e a Sagrada Escritura. Quem tomava essa posição na época não éramos nós católicos,
e sim os protestantes que naquele período já habitavam entre nós. A posição da igreja na época sempre foi de impulsionar os cientistas a estudarem para saber qual era o modelo verdadeiro, o heliocentrismo de Copérnico ou o geocentrismo. Elucidada essa questão, vamos falar agora sobre o caso do nosso querido personagem chamado... Antes de sua posição heliocêntrica, nosso querido Galileu realizou algumas descobertas bem interessantes que iriam lançar mais veracidade aos que estavam no partido do Sol. Descobre as montanhas na Lua e as 4 luas de Júpiter. Um dos argumentos geocêntricos era que se a Terra se movimentasse em torno do Sol, a Lua, como seu satélite, iria se descolar do planeta. Bom, se Júpiter, com seus satélites, fazendo o mesmo movimento que a Terra iria fazer, eles não são desprendidos de sua órbita, por que com a Terra e sua Lua não poderia ser igual? Essa descoberta abalou em muito os geocêntricos. Abalou os geocêntricos, mas não a Igreja. Em 1610, o padre e matemático Cristóvão Clauvius manda uma carta a Galileu dizendo que os jesuítas haviam confirmado suas descobertas. No ano seguinte, ao ir a Roma, é celebrado pelos religiosos e leigos da região. Essa impressão fica tão forte nele que escreve uma carta ao seu parceiro. Tenho sido recebido e favorecido por muitos cardeais ilustres, prelados e príncipes desta cidade. Em Roma, o Papa Paulo V o concede uma longa audiência para falar sobre suas descobertas e os jesuítas organizam um dia de atividade. Em 1612, publica seu livro História e Demonstrações em torno das manchas solares e dos seus acidentes, onde nessa obra declara oficialmente sua posição pró-heliocentrismo. Uma pessoa que ficou bastante feliz sobre essa posição de Galileu foi o cardeal Maffeo Barberini, lhe enviando uma carta de parabenização pela posição tomada, nada mais que o futuro Papa Urbano VII. Desse modo, fica evidente o que já afirmei. A posição da Igreja nunca foi de recusar o heliocentrismo por acreditar que contrastavam aos dogmas de fé. Novamente, o que ela fazia era impulsionar os cientistas a estudarem para encontrar a verdade. Para evidenciar isso, temos o comentário de um cardeal da época sobre esse assunto, o célebre cardeal Bellarmino. Se houvesse uma verdadeira prova de que o Sol é o centro do universo, de que a Terra está no centro do céu, e de que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol, então deveríamos agir com grande circunspensão ao explicar passagens da Escritura que parecem narrar o contrário, e admitir que não as havíamos entendido, em vez de declarar como falsa uma opinião que se prova verdadeira. Mas eu mesmo não devo acreditar que existam tais provas, enquanto não me sejam mostradas. Esse cardeal, após sua morte, iria se tornar um santo da Igreja. Se essa posição dele ao heliocentrismo fosse considerada herética, nunca que ele poderia ter se tornado um santo pela Igreja. Agora vamos começar a entrar no erro de Galileu. O grande erro de Galileu não foi defender o heliocentrismo, e sim tomar uma infeliz posição anticientífica. Galileu erroneamente passou a adotar e a propagar a posição de que o heliocentrismo já se era um fato, mesmo que ele não tivesse nenhuma prova concreta para tal. As descobertas que ele tinha feito na Lua e em Júpiter abalavam os argumentos geocêntricos, porém de modo algum comprovavam os do hélio. Ele usava argumentos para comprovar sua posição que hoje nós sabemos que são completamente malucos. Por exemplo, argumentava que a existência das ondas no mar era uma prova da movimentação do planeta. Hoje nós sabemos que isso ocorre por conta da Lua e não do deslocamento do planeta. Após esses vacilos, em 1616, é avisado pelas autoridades da Igreja a parar de afirmar o heliocentrismo como verdade, ademais pudesse continuar disseminando como uma hipótese. Ele aceita esse puxão de orelha e em 1624 vai a Roma novamente. De novo, lá é recebido com alegria pelos cardeais. No ano de 1632, a pedido do Papa Urbano VIII, escreve sua obra Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Nesse livro, como o nome sugere, é dissertado sobre os dois sistemas discutidos na época. No entanto, estupidamente, Galileu nessa obra toma uma posição novamente não tratar o heliocentrismo como uma hipótese. Como último ato, o Papa declara Galileu, em 1633, como suspeito de heresia e o impede de escrever sobre esse assunto. Mais uma vez,
Eu reitero que essa posição da Igreja não teve nada a ver com o heliocentrismo em si, e sim pelo anticientificismo do acusado. Tanto que isso é verdade que, mesmo após essas acusações, os demais cientistas que debatiam sobre esse assunto puderam continuar tranquilamente realizando seus estudos e conversas, com até mesmo o padre e astrônomo Giovanni Battista Riccioli, em 1651, declarando o heliocentrismo como não herético e nada acontecendo a seu respeito. A princípio, essa é a real história de Galileu. Não foi nenhum mártir da ciência que morreu na fogueira da Inquisição em prol da defesa da verdade. Pelo contrário, foi um cientista genial que infelizmente deixou ser abraçado pela soberba e pagou o preço por isso. Mas tirando isso, Galileu teve uma vida boa até o fim de sua vida. Após a proibição de escrever sobre o heliocentrismo, em 1635, publicou uma célebre obra sobre a mecânica, a obra Discursos e Demonstrações Matemáticas em torno de duas novas ciências. Este livro, até hoje, é contado como um dos 3 principais livros sobre esse tema. Teve 3 filhos, com um desses sendo freira, a Virgínia Galilei, que ao entrar para o convento, adotou o nome de Maria Celeste. Morre aos 77 anos na sua casa de campo, em Arcetri, na Itália, no ano de 1642. Bom, basicamente é isso. Todas as fontes usadas para a gravação desse vídeo vão estar na descrição, então se quiser, após aqui, desça lá e veja com mais calma as fontes usadas. Considere ajudar dando um like, se inscrevendo e comentando o que você achou sobre essa história. Se você já sabia ou se foi pego de surpresa. Considere também compartilhar para aquele amigo que você acha que precisa saber dessa história. Considere ajudar de alguma maneira, pois esse vídeo deu muito trabalho para fazer. E por fim, é isso. O que eu falo agora? Doravante sejam santos? Sei lá. Doravante, não sejam anticientíficos.